Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 25 de novembro de 2017. Monge budista entoa sermões de ódio contra a minoria islâmica de Myanmar. O princípio da não violência é central no budismo. Mas quando Myanmar deixou para trás 50 anos de ditadura militar e iniciou uma transição política em 2011, ganhou força nesse país do Sudeste Asiático uma vertente budista ultranacionalista que prega um ódio anti-islâmico que é em parte responsável por uma das maiores crises humanitárias da atualidade. A figura mais notória desse budismo é o venerável Ashin Viratu, 49, abade do mosteiro de Masoelin, com cerca de 2.500 monges, em Mandalay, capital religiosa de Myanmar. Ele já foi apelidado de Bin Laden budista, e uma capa da revista americana Time o chamou da face do terror budista. Viratu foi alçado à figura nacional de sua natal Kewuxi, perto de Mandalay, há menos de 15 anos. Em vídeo, prometia que muçulmanos não teriam o que comer nem onde morar e pedia o meu sinal: sigam-me. Um mês depois, gangues budistas mataram 11 muçulmanos, destruíram 2 mesquitas e incendiaram mais de 40 casas em Kewuxi. Viratu foi preso e condenado a 25 anos de prisão por incitação ao ódio religioso. Após cumprir 9 anos da pena, Viratu foi beneficiado em 2012 por uma anistia do governo de Thein Sein. Criou um canal no YouTube, uma página no Facebook e um movimento, o 969 alusão às virtudes de Buda para disseminar suas ideias. Distúrbios étnico-religiosos logo irromperam no estado de Rakhine Norte, onde grande parte da população de etnia Rohingya, muçulmana, vive. Viratu liderava marchas ali, defendendo proposta de Sein de mandar a minoria étnica, que perfaz 4% da população de Myanmar, para um terceiro país. A onda de violência contra os Rohingyas que entrou por 2013 fez com que o clero budista o bloqueasse nas mídias sociais e banisse o 969. Mas as pregações continuaram, e o 969 virou uma estrutura mais formal, a Mabata Associação para a Proteção da Religião e da Raça. Em janeiro último, quando o monge aplaudiu publicamente a morte de um advogado islâmico de direitos humanos, o governo o proibiu de pregar. Mas ele continua fazendo discursos em locais públicos, como este narrado pelo Wall Street Journal. Que tipo de gente são os muçulmanos? Eles comem arroz pelo ânus e excretam pela boca. Eles são o contrário de tudo o que há na natureza, disse o venerável a cerca de 1.000 pessoas perto de Yangon, a principal cidade do país. Os budistas são 88% dos 54 milhões que vivem em Myanmar. Viratu, porém, tem uma ideia fixa de que os Rohingyas são um câncer que vai carcomer o país. Se vamos viver em paz e harmonia, não cabe ao povo birmanês. Depende dos muçulmanos. Eles estão devorando o povo birmanês, destruindo o budismo e a ordem budista, adotando ações para tornar Myanmar um país muçulmano, diz. Seu discurso gira em torno da ideia de que a aniquilação muçulmana é condição necessária para a preservação da maioria budista no país. Toda nossa raça tem sofrido muito sob o jugo dessa minoria Rohingya. A maioria dos birmaneses não se meteu com eles, não abusou deles, mas está sofrendo sob seu jugo. Se houver tantos muçulmanos quanto há budistas, nunca teremos paz, afirma. Por isso, outra obsessão do abade é a proibição de casamentos interreligiosos. Em célebre sermão a mulheres budistas, Viratu perguntava, e elas respondiam: o que vai ocorrer com a nossa religião se vocês se casarem com um muçulmano? Ela vai desaparecer.
então é melhor se casar com um alcoólatra ou com um muçulmano. Rindo, com um alcoólatra. Com um viciado ou muçulmano. Com um viciado. Com um mendigo ou um muçulmano. Com um mendigo. Com um cachorro ou um muçulmano. Com um cachorro. Almir Delprete, na revista Reformador de janeiro de 2015, esclarece que o fundamentalismo pode ser entendido como um movimento coletivo, formado por comportamentos normativos que têm como base a compreensão de que a doutrina professada pelo integrante desse movimento é a expressão da mais pura e insofismável verdade, e de outras doutrinas, que abordam a mesma questão de maneira diferente, estariam em erro. Os comportamentos esperados dos participantes desses movimentos residem na aceitação da mais absoluta fidelidade à sua doutrina, no convencimento de que seu opositor está sem erro na defesa intransigente de suas crenças. Nesse sentido, os comportamentos fundamentalistas podem adquirir facetas opostas à liberdade de pensamento, com uso de controle legais ou por imposição ameaçadora a quem pensa de maneira diferente. O fundamentalismo pode ter um caráter religioso, político e filosófico. O termo fundamentalista foi disseminado, nos Estados Unidos, com a publicação de alguns opúsculos, The Fundamentals a Testimony to the Truth, de autoria de eruditos evangélicos. Esses livros formam um compêndio com 12 volumes e têm, como base, que tudo, tal qual está escrito na Bíblia, é a mais pura e legítima verdade, independentemente do tema que se refira histórico, político ou científico. A Bíblia expõe verdades inquestionáveis que devem ser aceitas na forma em que aparecem, sem necessidade de interpretações, pois elas estariam protegidas de possibilidade de inerrância. O termo fundamentalismo passou a ser utilizado, de maneira positiva, com os próprios integrantes de grupos religiosos, autodenominando-se ortodoxos e declarando que não tergiversam em matéria de fé. Nesse sentido, por exemplo, no catolicismo romano, o termo designa o retorno à sua prática mais tradicional e, concomitantemente, a repulsa a qualquer concessão que implique em mudança na instituição, mesmo sendo apenas em sua aparência. A difusão da palavra na mídia passou a se referir, também, a diferentes grupos muçulmanos, tanto para designar aqueles que aderiram a ações terroristas, como aos que tinham outra visão do Alcorão, de respeito aos não muçulmanos. Portanto, a designação de fundamentalista pode terça-feira hoje, uma interpretação positiva ou negativa, dependendo da perspectiva em que é utilizado. Em geral, a designação externa, por exemplo, quando a mídia se refere a determinado grupo como fundamentalista, tem sentido negativo, sendo, quase sempre, exemplificado por ações destrutivas. Todavia, quando o próprio grupo se autodenomina como fundamentalista, a conotação entre os participantes desse agrupamento é positiva e contribui para a identidade social de seus membros, ainda quando tenha como objetivo a destruição. A predição, da sociologia da religião, de que nas sociedades modernas ocorreria um declínio da religião, falhou. Mesmo em sociedades com alto desenvolvimento tecnológico, como os Estados Unidos e Japão, após ligeiro período de estagnação, as práticas religiosas se recuperaram com forte adesão às cerimônias festivas. E a alternativa fundamentalista americana se revigorou, sendo exportada para outros países, por exemplo, o Brasil. Aqui o fundamentalismo religioso encontrou terreno fértil, com a estratégia da Igreja Eletrônica de doutrinação contínua, tendo como base os depoimentos de milagres e a valorização da prosperidade financeira. Algumas igrejas elegeram, como alvos preferenciais de ataque, os seguidores da Umbanda e Candomblé, demonizando seus adeptos.
Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, o fez em uma perspectiva essencialmente racionalista, tendo o cuidado de dar às questões doutrinárias a possibilidade de aprofundamentos, inclusive defendendo a submissão de diversos fenômenos aos rigores da investigação científica. Diferentemente do sectarismo em voga, definiu a identificação de pertencimento ao espiritismo ao esforço pela transformação moral. Quanto às marcas identitárias, não utiliza distintivos, roupagens especiais conforme hierarquia, adereços simbólicos etc. mas, tão somente, a motivação para o estudo sem o crivo de avaliação externa que consagre ou puna o indivíduo. Em oposição à bandeira católica, do fora da Igreja não há salvação, propõe a divisa fora da caridade não há salvação. Quanto aos livros sagrados, respeito-os sem desconsiderar a inserção de cada um no tempo e no local em que surgiram, defendendo a noção de continuidade do apoio da espiritualidade superior na proteção de toda a humanidade. Nesse sentido, em vez do salvacionismo, na dependência da adesão aos rituais, propõe o evolucionismo, processo gerado pelo esforço de cada um a seu benefício e no benefício de todos. Portanto, longe de se opor à teoria da evolução, insiste e busca demonstrar que a evolução também é uma lei que abrange a condição espiritual. Crônica do Amanhecer, de 25 de novembro de 2017, por Feijão.